Graça e paz para todos. A Bíblia nos mostra que o crente, o cristão, ele deve buscar sempre a glória de Deus. A sua vida deve glorificar a Deus. Todas as suas atitudes devem glorificar a Deus. É como nos mostra a palavra de Deus na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, verso 31, que diz assim: Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então nós vemos que a vida do crente deve objetivar a glória de Deus. E nós pensamos, é fácil você glorificar a Deus com a sua vida quando tudo vai bem. Quando tudo está bem, é fácil você glorificar a Deus. Mas e nos momentos maus? Nos momentos tristes? Sendo mais específico, no momento de luto. Será que é possível glorificar a Deus com o meu luto? Eu não estou falando que o luto cristão não deva ter tristeza. Tem tristeza, tem saudade, mas como fazer com que esse momento tão sofrido, com que esse momento assim, digamos, tão doloroso, Deus seja glorificado através do meu luto. Eu gostaria de ver um texto que se encontra na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, verso 13, que diz assim: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para que não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Então, nós podemos entender que Paulo aqui está falando que a ignorância, ou seja, não saber a respeito daqueles que dormem, a falta de conhecimento nesse assunto, leva a uma tristeza por falta de esperança. Então é uma atitude que Paulo não quer que os crentes ali em Tessalônica tenham. Então nós entendemos que o luto que não glorifica a Deus é o luto sem esperança. Você pode ter tristeza, você pode e deve estar no momento de tristeza no seu luto, você pode e deve sentir saudade, mas você não pode e não deve, segundo a Bíblia, ter falta de esperança. A falta de esperança gera uma tristeza a mais, uma tristeza que é desnecessária. E o que causa essa tristeza é justamente a falta de conhecimento acerca daqueles que dormem. A falta de conhecimento sobre o que acontece com aqueles que morrem no Senhor, com aqueles que estão no Senhor, gera falta de esperança, e essa falta de esperança gera tristeza. Nós temos que entender que o servo de Deus, ele não morre. Por mais contraditório que possa ser, mas eu estou chorando aqui, o meu pai morreu, o meu filho morreu, eu estou aqui sofrendo, como é que você está dizendo que o servo de Deus, ele não morre? Ele não morre, o servo de Deus não morre. Vamos ver isso lá em Lucas, no capítulo 20. Lucas, no capítulo 20, versos 37 e 38. Diz assim: E que os mortos hão de ressuscitar. Moisés o indicou no trecho referente à sarça, quando chama ao Senhor o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos, porque para ele todos vivem. Nós vemos aqui, Deus, ele até se refere: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Deus, ele não fala
eu fui o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ele coloca ali, ele se coloca como sendo no presente. O Deus, ele ainda é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Porque Abraão, Isaac e Jacó estavam ali, vivos na sua presença. Então, nós temos que crer que o crente ele não morre. Eu posso dizer que o crente ele não morre. O cristão ele não morre. Ele só muda o endereço. Ele vai para casa. Ele vai para as mansões celestiais, que é o nosso verdadeiro lar. Então, o cristão ele não conhece a morte eterna. Nós recebemos de Deus, nós já temos em nós a vida eterna. Por isso que nós não morremos. Diz lá na primeira epístola de João, no capítulo 5, verso 1. Primeira epístola de João, no capítulo 5, verso 11. Desculpa, verso 11. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Então aqui o texto não diz que Deus nos dará a vida eterna, não. O tempo é o presente, nós já temos, ele já nos deu, já é o passado. Nós já temos a vida eterna através de Jesus Cristo. Então nós já temos essa vida, nós não teremos. Nós já temos a vida eterna em nós, através de Jesus Cristo. Então por isso que o crente, ele não morre, ele não experimenta a verdadeira morte, que é a morte eterna, que é a separação. Nós já estamos unidos em Deus através de Jesus Cristo. Então nós, aquele que dorme no Senhor, ele não morreu, ele só mudou o endereço, ele está ali junto ao Pai, na presença de Deus. Então, o verdadeiro crente, ele não morre. O corpo carnal é que é enterrado e ele morre, mas é o corpo carnal. Paulo ele fala isso, usa uma figura muito linda, lá em 1 Coríntios, no capítulo 15. 1 Coríntios, no capítulo 15. 1 Coríntios 15, versos 35 a 38. Diz assim: Mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? E em que corpo vem? Insensato. O que semeias não nasce, se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá o corpo, como lhe aprouve dar, e a cada um das sementes, o seu corpo apropriado. Então nós vemos aqui, que Paulo está falando aqui, podemos comparar o corpo físico que é enterrado como a semente. É necessário que a semente seja colocada ali na terra. Paulo está falando nessa linguagem. Aí ele vem aqui, lá no versículo 42, ele diz: Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita-se em glória. O que está dizendo aqui? O corpo desce à sepultura, o corpo carnal, até para cumprir o juízo de Deus sobre o pecado. Vieste ao pó e ao pó retornarás. É o juízo de Deus sobre o pecado. O corpo ali é enterrado, mas ali da mesma maneira, como uma semente é enterrada, surge da terra uma árvore, uma planta muito superior àquela semente. Mas é necessário que, para que a árvore cresça, que a árvore surja da terra, é necessário que aquela semente no solo morra e ali possa nascer a planta. Paulo está dizendo a mesma coisa da ressurreição dos mortos. Um corpo corruptível
foi enterrado, mas vai ressurgir um corpo, vai sair da sepultura, vai sair da terra, um corpo glorificado, um corpo melhor, um corpo superior. Por quê? Ele fala aqui, ó, semeia sem fraqueza, ressuscita sem poder, no verso 43. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas o primeiro não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. Primeiro o homem, formado da terra, é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Então, o corpo que vai à sepultura, ele é a imagem de Adão, o homem terreno. Mas o corpo que vai surgir da sepultura, por ocasião da ressurreição dos mortos, não é mais um corpo semelhante ao de Adão, herdado de Adão. É o corpo glorificado, herdado por Cristo. Não é um corpo terreno herdado por um homem terreno, de um homem terreno, mas é um corpo espiritual herdado do homem celestial, que é Cristo. A semente, como vai à sepultura e é enterrada ali, e surge algo melhor, algo superior, como uma árvore, uma planta, também na ressurreição dos mortos, aquele corpo inferior vai surgir daquele corpo um corpo superior. Daquele corpo descendente, igual ao corpo de Adão, vai surgir um corpo superior, descendente, igual à imagem de Cristo. Então, nós entendemos, e isso tem que nos trazer esperança, que os que dormem, eles estão com Cristo, eles já estão com Cristo. Voltando ao nosso texto, lá da primeira epístola aos Tessalonicenses, no capítulo 4, a partir do verso 14, diz assim: pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Então, ou seja, aqueles que já dormem no Senhor, eles estão com Cristo. Eles já estão aonde o que nós queremos alcançar, que é a glória de Deus, a presença de Deus. Os que já dormem já estão ali, já estão nesse estágio, já estão com Cristo. Existem duas igrejas. Nós somos aqui nessa terra, nós somos a igreja militante. Nós estamos militando, nós estamos trabalhando, nós estamos aqui lutando contra as potestades do ar, contra as hostes celestiais da maldade. Nós estamos lutando contra a nossa própria natureza. Nós somos a igreja militante. Mas aqueles que estão em Cristo, eles são a igreja triunfante, eles já triunfaram, eles já estão com Cristo, eles já estão descansando, eles já estão livres da tentação, eles já estão livres do mal, eles já estão guardados ali eternamente por Deus. No verso 15, continua dizendo: ora, ainda que vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. A prioridade vai ser, os mortos vão ressuscitar primeiro. Eles já estão com Cristo, mas o corpo glorificado irá ressurgir. A terra irá devolver a sepultura, irá devolver o morto, irá devolver o corpo. Porque é a palavra de Deus, os mortos ressuscitarão.
Aí ele fala aqui no verso 16: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Os mortos irão ressuscitar. Depois que os mortos ressuscitarem, porque, como fala aqui, a prioridade será daqueles que dormem. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens. Então, só nós vamos nos encontrar com Deus? Vamos. Aqueles que estiverem vivos vão se encontrar com Jesus? Vão. Mas primeiro, os mortos irão ressuscitar. Aqueles que estão com Cristo ressurgirão com o seu corpo glorificado, a imagem do homem celestial. Então, estaremos com eles entre as nuvens para encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, esse é o final. Esse é o fim de toda luta, o fim de toda tristeza, o fim de todo luto. É o fim, quando o Senhor pessoalmente enxugará de nossos olhos toda a lágrima. E Paulo termina esse trecho falando assim: consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Que estas palavras sirvam de consolo para nós. Quando nós estivermos passando pelo momento de luto, momento de tristeza, pode passar. Nós devemos passar pelo momento de tristeza. É saudável, é salutar, é sadio. Quando nós perdemos um ente querido, alguém que nós amamos profundamente, é sadio nos entristecermos, é sadio sentirmos saudade, mas nós não podemos jamais perder a esperança. Jamais podemos esquecer em quem nós temos crido, naquele que é o autor e consumador da nossa fé, aquele que é o criador de todas as coisas, aquele que disse: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Então nós cremos que nós já temos essa vida eterna. Nós já temos essa vida eterna em Cristo Jesus. Então, consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Se você está passando pelo luto, se você está chorando pela morte de alguém, então, em nome de Jesus, seja consolado por estas palavras. O seu ente querido, ele vive, ele está na presença do Senhor. E que você possa, da mesma forma que você está sendo consolado, que você também possa consolar a outros com estas palavras. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Não percamos a esperança. A nossa esperança é estarmos todos juntos, vivos e mortos, com o corpo glorificado na presença do Senhor, para todo sempre. Por toda a eternidade estaremos juntos na presença do Senhor. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.